Olá, pessoal. Vamos lá para a aula de Kant. Kant, para mim, ao lado de Aristóteles, um dos maiores pensadores da história da humanidade. Ele vai mudar toda a nossa perspectiva sobre o conhecimento humano. No mundo moderno havia uma disputa entre os teóricos que acreditavam que o conhecimento se dá a partir da experiência e aqueles que defendem a ideia que o conhecimento se dá a partir da razão. E ele vai fazer uma síntese, ele vai unir as duas coisas. Para Kant, ele é um racionalista, tá? Que não vai acreditar na razão pura. Ele não vai acreditar que somos capazes de chegar à a essência das coisas. Então, ele é um racionalista que foi influenciado por David Hume. Então, ele é um racionalista que acredita que a experiência acrescenta ao conhecimento. E isto é algo novo, é algo que muda toda a nossa perspectiva. Até então, ou se pensava que o conhecimento era racional, ou que o conhecimento se dava pela experiência. Kant foi capaz de unir as duas coisas a partir da revolução copernicana da filosofia. Tá? Lembrando que a Kant faz parte da escola crítica alemã, porque ele vai criticar essa tal da razão pura. Tomem cuidado com essa ideia, né? Enquadrando Kant aí em outras escolas na qual ele não pertence. Ele vai mudar a teoria do conhecimento. E por mudar a teoria do conhecimento, essa teoria dele ficou conhecida como Revolução Copernicana da Filosofia. A Revolução Copernicana da Filosofia ocorre uma vez que ele vai falar. Vamos tentar vamos entender aqui. Primeiro vamos pensar no Copérnico, antes de eu falar no que ele vai falar. O Copérnico muda a astronomia ao falar que a Terra gira ao redor do Sol e não o Sol que gira ao redor da Terra. Tá? O que o Kant vai falar? Ele é um racionalista. Os racionalistas acreditam que nós chegamos à essência das coisas. Então, os racionalistas que acreditam na razão pura, acreditam que nós, como sujeito, ficamos girando, entre aspas, ao redor do objeto, dos objetos, que é aquilo que nós pensamos, pois assim chegamos à sua essência. Kant, se você chega à essência das coisas, Kant vai chamar isto de númeno, tá aqui, ó, númeno. Toma cuidado, tá? Não é número, é númeno. Número é você chegar à essência das coisas. Para Kant, nós não chegamos à essência. Nós conhecemos apenas fenômenos, ou seja, nós temos a nossa própria perspectiva das coisas. É o sujeito que vai determinar o objeto. Se é o sujeito que vai denominar o objeto, lembrando que para ele chama objeto de predicado. Sujeito é quem pensa, objeto que é pensado. Então, dentro dessa perspectiva, o Kant vai falar que, em vez do sujeito girar ao redor do objeto, é o objeto que gira ao redor do sujeito, porque cada sujeito tem a sua perspectiva sobre este objeto. Ou seja, ele fez a mesma coisa que o Copérnico fez em relação ao Sol. Ele inverteu a lógica. Não é o Sol que gira ao redor da Terra, e sim a Terra que gira ao redor do Sol. Não é o sujeito que gira ao redor do objeto, e sim o objeto que gira ao redor do sujeito. E como que nós chegamos a esse conhecimento verdadeiro, a esse idealismo transcendental, que é assim que ele vai chamar esse conhecimento? A partir dos juízos. Então, ele vai determinar os juízos. Para ele, a razão pura se daria a partir do juízo analítico a priori. É tudo aquilo que o Platão, René Descartes e companhia pensa. É o conhecimento inato, né, onde o objeto está unido ao sujeito,
Logo, chegamos à essência das coisas. Se chegamos à essência porque ela está em nós, é inata. Se está em nós, é universal e é necessário, pois todos têm. Qual que é o problema do Kant para isso? O problema do Kant é que se o conhecimento se der a partir do juízo analítico a priori, que seria esse conhecimento pela razão pura, então a nossa experiência por nada vale e não se acrescentaria nada ao conhecimento. Ele vai dar exemplo de juízo analítico a priori, de conhecimentos assim a partir de postulados matemáticos, tá? Um triângulo, então, é um triângulo porque tem três lados iguais, tem três lados, desculpa, tem três lados e três ângulos internos. Pronto, não importa se você já viu ou não viu um triângulo, você sabe que toda figura de três lados e com três ângulos internos são triângulos, tá? Já o juízo sintético a posteriori é o juízo ligado à experiência, aos nossos sentidos. Então, se está ligado aos nossos sentidos, os teus sentidos são diferentes do meu, logo não é universal e não é necessário. Então, não nos levaria a uma verdade, não nos levaria ao verdadeiro conhecimento. Então, por isto que para ele o juízo sintético a posteriori, sintético é algo que é construído posteriormente. Para ele, então, esse tipo de conhecimento, que é como os empíricos pensam, né? Lembrando que aqui eles estão separando o sujeito do objeto, cada sujeito tem a sua própria perspectiva do objeto. Ele não geraria conhecimento. Então, o juízo, a experiência, apenas é capaz de acrescentar ao conhecimento. E aí ele vai ter a grande sacada dele ao jogar a intuição dentro da experiência, tá? Isto a partir da relação de tempo e espaço, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? E o verdadeiro conhecimento vai gerar que gera esse tal do idealismo transcendental, que é essa verdade, esse conhecimento verdadeiro. Ele é a união dos outros dois juízos, do juízo analítico sintético com do juízo analítico a priori com o juízo sintético a posteriori. E ele vai chamar este conhecimento verdadeiro de juízo sintético a priori, tá? Então, ele teoricamente se dá pela razão e é influenciado pela experiência. Como que se daria isto? Se daria a partir da união entre a sensibilidade, que é a experiência, e o entendimento, que é a razão. Então, o entendimento é a parte racional, são as nossas unidades conceituais, tá? Então, para ele, nós temos 12 categorias lógicas que estruturam o nosso conhecimento. Ali estão, olha. Então, toda vez que você pensar algo universal, por exemplo, todo homem é mortal, você coloca ali na categoria da unidade dentro do juízo universal. E assim por diante, entendeu? Sei lá eu. Nem todo animal é mamífero. Você está lá falando algo negativo, tá? É uma negação. Então isso entra em outro juízo e assim por diante. Então os juízos são universais, particulares, singulares, afirmativos, negativos, infinitos, categóricos, hipotéticos, disjuntivos, problemáticos, assertivos e apodíticos. Então, segundo ele, de uma forma bem simples, tá? Eu vou tentar aqui para facilitar para vocês. Pense que o entendimento seria como uma estante com 12 prateleiras e tudo aquilo que nós conhecemos, nós colocamos em uma dessas 12 prateleiras, tá? Pensa assim que fica mais fácil para você entender, tá? Professor, eu preciso decorar os juízos a categorias? Não, não precisa, tá? Não é isso que o vestibular quer de você. Tudo bem? Ainda bem, né, que não precisa.
E, inclusive, está aqui para vocês verem como funciona, mas não é necessário que vocês decorem cada uma. É necessário que vocês entendam que o entendimento está ligado à razão e ela forma toda a nossa lógica da cognitiva e todas as unidades conceituais que nós carregamos, tá? Já a sensibilidade é a forma mais pura de experiência. E é aqui que eu falo que entra a intuição dentro da experiência. O próprio Aristóteles falava que a intuição era, sem dúvida alguma, a forma mais segura de se chegar ao conhecimento, porque a intuição é anterior a qualquer razão, tá? Então é por isso que ele transforma o conhecimento sintético em algo a priori, porque segundo ele nós temos a intuição. A intuição de tempo e espaço é que forma então essa experiência a priori. Como se dá isso? É mais ou menos assim. Pense em uma árvore. Segundo Kant, cada um vai pensar na sua árvore que quer pensar, porque é o sujeito que determina o objeto, certo? Até aí vocês entenderam. Mas segundo ele, toda vez que você pensa numa árvore, independentemente de qual árvore você pense, você coloca essa árvore no tempo e no espaço. Ou seja, o tempo e o espaço, entre aspas, seria como um filtro que nós temos, e nós não somos capazes de determinar e pensar nada sem antes determinar o tempo e o espaço. Corre a partir da intuição de tempo e espaço. Essa intuição de tempo e espaço é universal, ou seja, todos nós temos isso. Você, tudo aquilo que você pensa, você coloca no tempo e no espaço. Por exemplo, não sei onde você está agora, mas eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto. Aí, se eu quero colocar uma árvore aqui no meio do meu quarto, eu consigo colocar uma árvore aqui no meu quarto. Eu penso que tem uma árvore aqui, assim como eu sou capaz de tirar a árvore que eu estou pensando. Mas agora, eu coloco novamente a árvore. Eu vou fazer o inverso. Eu vou deixar a árvore e vou tirar o quarto. Eu tenho muita mais dificuldade para fazer isto. Por quê? Porque o espaço é algo externo. Eu estou vendo esse espaço, então para mim é difícil tirar esse espaço. Mas com muito esforço eu consigo. Quando eu deixo só a árvore está em algum lugar. Não tem como eu deixar a árvore aqui e tirar o meu quarto e a árvore não estar em algum lugar em algum determinado tempo. O tempo é sempre interno. É eu que determino esse tempo conforme as minhas características. E o espaço é algo externo, tá? Então, professor, eu pensei na árvore e ela estava flutuando. Flutuar é o espaço dela, tá? Cada um vai colocar essa árvore em algum lugar. Eu, por exemplo, quando eu tiro o meu quarto e coloco a árvore aqui, eu coloco terra no lugar do meu quarto, tá? E cada um vai fazer da sua forma. O importante é que todos nós temos o tempo e o espaço a partir da intuição, da sensibilidade. Isto é algo universal que transforma a experiência em algo a priori. E nós vamos enquadrando essas nossas experiências dentro das 12 unidades conceituais que formam o conhecimento humano a partir da razão. Então, nós vamos acrescentando as nossas experiências dentro dessas unidades, tá? E é por isso que para ele, então, o conhecimento vai ocorrer de forma que nós temos acesso ao fenômeno e não ao número. Ou seja, mesmo conhecimento começando com a razão, tendo a razão por trás, ele depende também da experiência. Então, se nós temos acesso ao fenômeno, significa que nós determinamos o objeto e não chegamos à essência de nada, ou seja, nós não temos acesso ao número.